Olá, meu nome é Gabriel Teles e eu vou resolver a questão 3 da IF 2018, Física dos Sistemas Vivos. Na parte A da questão, nós vamos trabalhar com a física do fluxo sanguíneo e como que ele se comporta dentro dos vasos sanguíneos do corpo humano. No começo, nós vamos trabalhar com um modelo que considera os vasos sanguíneos como cilindros rígidos, o que vai permitir a gente usar a lei de Poiseuille, que é aquela lá dada no enunciado da prova. Espero que vocês tenham lido o enunciado. Certo? Diz que a diferença de pressão é proporcional à vazão do que está passando por aquele vaso, por aquele cilindro, e isso daqui é a constante de proporcionalidade, que, como veremos mais adiante, pode ser interpretada como uma resistência, certo? Agora vamos trabalhar com a rede de artérias e arteriolas que nos foi dada. Aqui está o desenho. A primeira coisa a se notar é que a vazão deve ser conservada. Isso é dado pela lei da continuidade, certo? Então, no primeiro vaso nós temos um fluxo que é zero, que é dividido em 2, então aqui vai ter Q0 sobre 2, e esse é o nosso Q1. O nosso Q2 vai ser Q1 sobre 2, que de novo é dividido, e assim por diante para todos os outros níveis. Isso é uma progressão geométrica, matemática simples aqui, a gente consegue achar o fluxo no iésimo nível, certo? Como foi dado na prova, os raios e comprimentos também variam de nível a nível, então com isso, pelo mesmo raciocínio, a gente tem o raio no iésimo nível, o comprimento também. Aí é só a gente fazer a diferença de pressão entre os dois níveis, certo? Aqui é I menos I mais 1, porque, de novo, a pressão cai, certo? Como uma... De novo, fazendo analogia elétrica, isso aqui seria uma resistência, então você tem uma... De novo, quando você passa na resistência, você tem uma queda de voltagem. Aqui você tem uma queda de pressão, certo? Aí é interessante notar que, quando a gente somar todos os termos, a gente vai fazer uma soma telescópica, todos os termos do meio vão se cortar, certo? Aqui é P0 menos P1, aqui é P1 menos P2, quando eu somar tudo. O P1 corta com o P1, o P2 corta com o P2, etc. Sobra só o P0 e o Pcap dos capilares, que é o nosso ΔP justamente, que foi pedido para deixar em função das coisas. Então é só realizar esse somatório. Aí eu só substituí as expressões que a gente achou para o QI, LI e RI. Vi que as potências de 2 se cancelam, então eu tenho só um somatório de 0 até n menos 1, ou seja, n termos aqui. Aí eu isolo Q0, e como eu tinha QI, que é o que é pedido em função de Q0, eu consigo só colocar aqui, transformando 8 em 2 elevado ao cubo. Pela propriedade a gente acha o QI, ou seja, a vazão no iésimo nível. Na questão 2, a gente deve achar o Q0, certo? A vazão no nível 0. Para só substituir os valores numéricos que ele dá, converter a unidade para mililitro por hora, que é o que ele pede, a gente chega nessa resposta aproximadamente, certo? Dada os algoritmos significativos. Beleza. Na questão A3, nós vamos elaborar mais a analogia eletromecânica com o circuito. De novo, a diferença de pressão é a diferença de potencial. A vazão Q do fluido do sangue seria uma corrente elétrica. Nós temos uma resistência, que foi dada pela lei de Poiseuille. E agora nós vamos adicionar também uma capacitância, uma indutância e uma corrente alternada. Por quê? Devido ao bombeamento do coração, você não tem um fluxo contínuo de sangue, você tem justamente pulsos de sangue. Isso a gente fez uma aproximação aqui para trabalhar com uma corrente alternada senoide. Aí, a elasticidade dos vasos, que comporta mais sangue quando você tem uma maior pressão, foi modelada com a capacitância. E a inércia dos vasos, do sangue, desculpa, foi modelada pela indutância, certo? Então esse aqui é o circuito análogo, você tem um circuito RLC em série, e é pedido para você achar a pressão de saída aqui entre o capacitor. Por que o capacitor? Porque justamente aqui é a pressão que entra no vaso, certo? P em cosseno de ômega t. Você tem uma perda de pressão devido à resistência, e você tem uma perda de pressão também devido à indutância, certo? Aqui é para você vencer a viscosidade do sangue, e aqui é para você vencer a inércia do sangue, ou seja, é meio que você perde um pouco de energia associada à pressão para acelerar o sangue, certo? No bombeamento. Então, o que sobra, digamos assim, é o que está armazenado ali, que é o do capacitor. Então, para a gente achar o Pout. Com isso, a gente trabalhou com as impedâncias do sistema, certo? A resistência, o ômega Li da indutância e o menos 1 sobre ômega CI da capacitância. Com isso, a gente acha a corrente zero que está circulando nesse circuito aqui em série, certo? Pense sobre o módulo, trabalhar o módulo de número complexo aqui. Só fazendo um pouco de algebrismo, a gente chega nessa expressão daqui.
E a gente quer a amplitude aqui na saída, que seria o módulo da impedância capacitiva, vezes a corrente. O ômega-c corta, a gente tem que é Pout é Pin sobre essa raiz aqui, dependendo do ômega, da resistência, capacitância e indutância. E daí é também pedida uma condição para que Pout seja menor que Pin. Então essa fração deve ser maior, essa fração aqui no denominador deve ser maior que 1. Só abrindo aqui tudo e fazendo o limite de baixas frequências. Ou seja, quando o ômega tende a zero, o ômega é muito pequeno. Porque, de novo, você tem os batimentos por segundo do coração são relativamente baixos, então você pode trabalhar nesse limite. Só fazendo a manipulação, você tem que R quadrado C sobre 2L tem que ser maior que 1. Substituindo as expressões dadas aqui de R, L e C nessa expressão daqui, a gente tem a expressão, a condição, em função dos valores que é pedido que a gente deixe, certo? Aqui. Beleza, na questão A4 é pedido o valor da espessura máxima que um vaso pode suportar, dada a condição encontrada no item anterior, que foi essa daqui. Aqui eu só isolei a espessura H e usei o fato de que Li é igual a L0 sobre 2 elevado a I 1/3, que Ri é igual a R0 sobre 2 elevado a I 1/3. Certo? Só usei isso aqui, substituir, e eu chego nessa expressão daqui, 2 elevado a I sobre 3. Aí é o seguinte, eu preciso achar a espessura máxima. E é dito no enunciado que H é independente do nível, ou seja, para todos os níveis eu vou ter a mesma espessura H. Então pensa assim, no nível 0 eu vou ter uma certa espessura aqui, H0 que seja. Próximo nível ele aguenta uma espessura maior, porque de novo, quando você aumenta o I aqui, esse número todo, esse Hmax fica maior. O outro aguenta uma espessura maior, etc, etc, etc. Mas, como o H vai ser o mesmo para todos os níveis, você tem que pegar um em que todos os níveis aguentem. Se eu pegar a expressão do H1, por exemplo, o H0 não vai suportar e vai colapsar. Então você tem que pegar o do nível 0 para que todos estejam no limite, certo? Então, colocando igual a 0 aqui, some essa potência de 2, é só, de novo, substituir todos os valores numéricos, dá aqui a espessura máxima de aproximadamente 80 micrômetros. Na parte B, nós vamos trabalhar o crescimento de um tumor dentro do corpo humano, certo? E como a pressão e a densidade estão relacionadas com o crescimento do tumor. Primeiro, no item B1, a gente considera um grupo de células de raio R fixo, devido a um tecido externo lá, e o tumor aumentando, seguindo as leis de densidade dadas no enunciado, certo? De ρn e de ρt, que T é o do tumor, N é o tecido normal. Aí, esse item B1 aqui não tem muita física muito misteriosa, é só você dizer que massa é densidade vezes volume e trabalhar com muita álgebra em cima disso. Se considera que a massa de células normais se conserva durante o crescimento do tumor, então a massa de células normais é igual a ρ0 vezes V, ou seja, quando você não tinha nenhuma pressão externa dessa lei de pressão aqui, e você tinha o volume total da célula, que é o volume total da célula, certo? E aí, quando você tem um certo tumor, o que sobra é a densidade normal vezes o volume menos o volume do tumor. Então, a gente tem tudo isso aqui. E a gente pode isolar a pressão dessas equações daqui. A gente chega nessa expressão para a pressão, em que V é a razão dos volumes, como dado no enunciado do tumor sobre Vzão. Ok, agora a gente vai fazer o mesmo processo para o tumor. De novo, massa igual a densidade vezes volume. Substituir as coisas aqui, usar ρ0 como massa das células normais sobre volume. Passando para o outro lado, a gente tem a definição de μ, massa do tumor sobre massa normal. A pressão que a gente achou, a gente substitui nessa expressão. De novo, fazendo as simplificações, temos o kappa, que é a razão entre os coeficientes de compressibilidade. O objetivo agora é isolar V, a gente chega numa equação quadrática, faz o Bhaskara. Essa expressão tem que tomar cuidado para usar a raiz correta, que quando μ é igual a zero, ou seja, quando você não tem massa do tumor, quando não tem tumor nenhum, você tem que ter que V é igual a zero também, ou seja, o tumor não tem volume se ele não tem massa. Então você tem que usar a raiz com sinal negativo aqui, a gente chega nessa expressão para o volume do tumor. Agora, na questão B2, a gente vai trabalhar com o balanço energético, certo? Dos nanotubos de carbono dentro do tumor, que vão gerar uma potência por volume dada por Pzão,
e vai ter a condução de calor. Então a gente vai trabalhar aqui Pzão vezes 4πr ao cubo sobre 3 do volume do tumor. Vai ser menos 4πr quadrado capa dt do tumor dr. Certo? Negativo porque quanto mais longe do tumor você está, mais perto da temperatura normal do corpo humano você vai estar. Então isso aqui é negativo, então você tem que ter um sinal de menos para compensar. Novo, simplifica, isola, integra, dá a temperatura T0, que é a temperatura no centro do tumor, que é o que a gente quer achar. Então a temperatura T de R qualquer. Então a gente chega nessa expressão daqui. Isso aqui era dentro do tumor, certo? Em que a energia do tumor só vai estar dentro da esfera. Agora, para uma superfície esférica de raio maior que o raio do tumor, a gente tem que perceber que os nanotubos de carbono só vão estar agindo no tumor. Então isso aqui não vai ser mais um R invariável, vai ser o RT de tumor. Aí, fazendo o mesmo processo ali em cima, passa para lá, integra. Dessa vez a gente vai integrar da temperatura humana de 37 graus Celsius no infinito até uma temperatura normal no raio R. No Nova Zelândia a gente tem essa expressão daqui, que TH é os 37 graus Celsius. E na interface entre o tumor e as células normais, a gente tem que ter a mesma temperatura, certo? Então a gente iguala isso, a nossa condição de contorno para RT. Com isso aqui a gente consegue isolar T0, que é o que a gente quer, justamente a temperatura no centro do tumor, com R igual a zero aqui, R igual a zero. Esse termo some, a gente fica só com T0. Substituindo o valor de TH e deixando isso aqui, a gente tem essa expressão. Para o item B3, é um trabalho numérico de novo, só que dessa vez a gente tem que tomar cuidado só, porque ele pede a potência para que todas as células do tumor estejam numa temperatura maior que 43 graus. Como a gente viu aqui, a temperatura diminui conforme você vai aumentando o raio, não é suficiente que a gente pegue esse termo aqui, não. A gente tem que pegar a temperatura na borda do tumor. Então, justamente pegando o T de RTzão, tem que ser os nossos 43 graus, 316 Kelvin. Então, substituindo isso daqui a aqui, a gente consegue achar a nossa potência mínima, certo? Aqui 18K sobre RT quadrado, 18 é o 3 vezes o 6 da data que a gente tem. Substituindo valores, a gente chega em 4,3 kW por metro cúbico para a potência mínima. Certo. Agora no item B4, a gente vai trabalhar com a diminuição no raio da nossa rede de artérias no nível N-1, devido ao aumento de pressão do tumor. Ou seja, quando a pressão do tumor está maior do que a pressão dos capilares, os vasos vão sofrer uma certa compressão. E ele pede a variação relativa no fluxo nesses vasos menores. Primeira coisa a notar é perceber que essa variação em relação ao nível N-1 é igual à do nível 0, só uma proporção normal. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no item A1, só que agora a gente vai tomar cuidado para separar o que está até o nível N-2 e o nível N-1, porque esse vai ser diferente. Certo? A gente substitui isso daqui de novo, LI, RI, QI mais delta QI, que é o que a gente quer achar. De novo, mesma coisa, 2 elevado a I cai. E o termo N-1 é diferente porque apenas ele sofre a compressão dos vasos. A gente tem o somatório até N-2, do mesmo processo que a gente tinha antes. E aqui a gente vai ter as outras coisas no nível N-1, né, sem somatório nenhum. E um Rn-1 menos um ΔR. Menos de novo porque é uma compressão. Elevado à quarta. Aqui tem o Rn-1, né, tal. A gente faz o somatório, como vai ter de 0 até N-2, a gente tem N-1 termos. Aqui eu só tirei as coisas do parênteses, deixei aqui para a gente poder fazer uma aproximação de Taylor, né? De que 1 mais x elevado a n é aproximadamente 1 mais nx, para quando o módulo de x é muito menor que 1. Ok? Fiz isso aqui, tomei o expoente, simplifiquei as coisas. A gente chega nessa expressão daqui. Substituindo o Q0 que a gente tinha antes, a gente fica com isso daqui de novo. Aí, passa isso aqui para o outro lado, faz mais uma aproximação com o menos 1. De novo a gente chega nisso daqui finalmente, delta Q0 sobre Q0 igual a menos 4 sobre N, delta R sobre Rn menos 1. E como que a gente acha esse delta R? Com a expressão que ele deu, aqui. Como
P menos pcap aqui só passo fazendo o denominador comum. P menos pcap é pequeno, isso aqui também é pequeno, isso aqui também é pequeno. A gente pode desprezar o termo de segunda ordem, que seria o ΔR sobre ΔRC ao quadrado. Ficar só com isso aqui, a gente consegue isolar o ΔR em função do que é pedido no enunciado. Menos a pressão. Mas a pressão a gente já tinha achado no item B1, como sendo isso daqui, certo? Aí, de novo, é só substituir tudo aqui. Fica uma expressão grande no meio, mas as coisas simplificam. E, de novo, como aqui a gente tinha feito que a variação relativa no nível n-1 é igual à variação relativa no nível 0, a gente consegue achar, por fim, a variação relativa. Menos 2 sobre n, v kn menos 1 menos v pcap, ΔRC sobre 1 menos v, pc menos pcap, rn menos 1. E essa foi a resolução da questão número 3, Física dos Sistemas Vivos, da IF 2018. Espero que vocês tenham entendido. Tem o gabarito, esse gabarito aqui que eu fiz, disponível no site também. Muito obrigado. Bons estudos!